Vamos mergulhar em uma das histórias mais marcantes e profundas do Gênesis. O relato de Caim e Abel nos convida a explorar os primeiros desdobramentos do pecado na humanidade, revelando escolhas que moldaram não apenas os destinos individuais, mas também a essência do relacionamento do homem com Deus. Prepare-se para refletir sobre os contrastes, as lições e as demonstrações de justiça e misericórdia divinas que ecoam até hoje. Já estudamos as principais questões sobre o Criador e sua obra-prima, o homem. Consideramos a posição incomparável do ser humano e o plano divino para ele. Refletimos sobre a relevância da família humana e a responsabilidade das pessoas na Terra. Também examinamos o pecado, a queda do homem e suas consequências, bem como a graça, a provisão, a restauração e a redenção divinas. Agora voltamos nossos olhos para o mundo antediluviano e os resultados imediatos da queda. Apesar da trágica mudança provocada pelo pecado no relacionamento entre Deus e o homem, o Criador nunca deixou de ser benevolente com a humanidade. O Deus de amor providenciou meios, como os sacrifícios, para restaurar a comunhão entre ele e suas criaturas. Embora o livro de Gênesis não registre as condições detalhadas dessa disposição, vemos que os filhos de Adão e Eva conheciam um modo apropriado de aproximar-se de Deus e adorá-lo. Entretanto, a liberdade humana trouxe escolhas contrastantes. Enquanto alguns optaram por servir a Deus, outros rejeitaram o Criador e aliaram-se a Satanás, poluindo desde o início a fonte da religião. Neste contexto, Adão e Eva enfrentaram a tragédia do assassinato de Abel e a perda de Caim, que se tornou fugitivo. O impacto dessa sequência foi devastador para os primeiros pais da humanidade. O luto por Abel, um filho cuja vida foi brutalmente interrompida, foi intensificado pela dor de ver Caim, o primogênito, afastado e perdido em seu próprio pecado. Adão e Eva experimentaram o peso da separação familiar e o efeito do pecado sobre sua descendência. A dor deve ter sido agravada pela memória do Éden, onde a harmonia outrora reinava, agora substituída por violência e afastamento. Essa tragédia não apenas marcou suas vidas, mas também trouxe à tona as terríveis consequências do pecado que ecoariam por gerações. Essa sequência demonstra a ação do gênio do mal, que desde o princípio buscava destruir a linhagem de Eva, tentando frustrar o plano de redenção divina. A história revela que as divisões religiosas frequentemente geram os ódios mais cruéis e as paixões mais fanáticas. No entanto, em meio a esse quadro sombrio de pecado, violência e morte, surge um contraste marcante. A misericórdia de Deus. Ele dá a Adão e Eva outro filho, Sete, continuando a promessa da redenção. Essa introdução nos convida a refletir sobre a provisão divina e a buscar a operação de Deus em nossas vidas. Enquanto avançamos no estudo do desenvolvimento do pecado na linhagem de Caim, sejamos sensíveis ao amor e à misericórdia do Criador, que sempre oferece esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Gênesis 4, versículos 1 e 2, lemos: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: Com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Eva, ao dar à luz Caim, parecia acreditar que o Redentor prometido em Gênesis 3, versículo 15, havia chegado. Na promessa, Deus declarou que haveria inimizade entre a serpente e a descendência da mulher, mas que esta, no fim, esmagaria a cabeça da serpente. Isso deu a Eva a esperança de que Caim pudesse ser aquele que traria redenção e restauraria a comunhão perdida com Deus. Adquirir é o significado do nome de Caim, expressando essa esperança de que a promessa divina estava se cumprindo de forma imediata. No entanto, o nome de Abel, vapor, fugaz ou vaidade, sugere um sentimento de fragilidade e transitoriedade da vida. Talvez Eva tivesse experimentado decepção ou percebido a realidade dura fora do Éden. Nós também vivemos entre esperanças e desilusões, aprendendo que a plenitude está somente em Deus. Em Gênesis 4, versículos de 3 a 5, lemos: Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras criações do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta,
mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Neste momento, surge o primeiro contraste significativo, carregado de profundidade emocional e espiritual. O que deveria unir os irmãos, o ato de adorar a Deus, acaba revelando a essência de seus corações e intenções. Esse contraste lança luz sobre os caminhos opostos que cada um escolheu seguir. Ambos os irmãos trouxeram ofertas ao Senhor, mas as diferenças entre elas refletem algo mais profundo, seus corações e intenções diante de Deus. Abel trouxe as partes gordas das primeiras criações do seu rebanho, indicando que separou com cuidado o melhor do que possuía para ofertar ao Senhor. Ele reconhecia a soberania divina e demonstrava fé genuína, reverência e gratidão ao Criador. Sua oferta representava entrega completa e confiança, como se dissesse: tudo o que tenho vem de ti, Senhor, e o melhor é teu. Por outro lado, Caim apresentou frutos da terra como oferta, algo que, em princípio, também poderia ser aceitável. Contudo, sua atitude ao oferecê-los reflete uma abordagem diferente. O texto afirma que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta, o que nos leva a concluir que as ações e intenções de Caim não estavam alinhadas com a vontade de Deus. A rejeição divina foi direcionada primeiro a Caim, e em seguida a sua oferta. Assim, não se trata de os frutos não serem de boa qualidade. Eles até poderiam ser excelentes, mas sim de uma entrega genérica, possivelmente feita apenas para cumprir uma obrigação. Isso indica que Caim enxergava sua oferta como um ato mecânico, desprovido da sinceridade e da fé que realmente agradam a Deus. O contraste entre as ofertas de Abel e Caim nos ensina que Deus não olha apenas para o que damos, mas para como e por que damos. Ele busca um coração íntegro, cheio de fé e humildade. Como Hebreus 11, versículo 4 explica, foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Abel o adorava com sinceridade e fé, enquanto Caim agia com superficialidade, talvez movido por orgulho ou autossuficiência. A rejeição da oferta de Caim não foi um ato arbitrário de Deus, mas um reflexo de sua justiça e de sua busca por autenticidade no relacionamento com os homens. Esse episódio nos convida a refletir profundamente sobre nossas próprias atitudes ao nos aproximarmos de Deus. Estamos oferecendo a Ele o melhor de nós, com um coração cheio de fé, ou apenas cumprindo rituais vazios? Aqui vê-se o primeiro contraste significativo. Ambos os irmãos trouxeram ofertas, mas a natureza de suas ofertas revela muito sobre seus corações. Abel trouxe as partes gordas das primeiras criações do seu rebanho, um sacrifício que demonstrava dedicação, reverência e fé genuína em Deus. Sua oferta não era apenas de alta qualidade, mas também feita com amor e sinceridade, como se entregasse o melhor de si ao Criador. Por outro lado, Caim trouxe frutos da terra, uma oferta que, embora aceitável em forma, carecia da devoção e humildade que Deus busca no coração do adorador. Esse contraste mostra que não é o tipo de oferta que importa, mas a atitude interna, a fé e a intenção por trás dela. Como Hebreus 11, versículo 4 nos lembra, foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Isso nos desafia a refletir. Qual é a atitude de nosso coração ao nos aproximarmos de Deus? Então o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus, em sua misericórdia, aproximou-se de Caim de maneira pessoal e direta. Ele não ignorou o coração ferido e transtornado de Caim, mas o confrontou com palavras que buscavam despertá-lo para a realidade de seu estado espiritual. Ao perguntar: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Deus ofereceu uma oportunidade para que Caim refletisse sobre seus sentimentos e escolhas. Essa abordagem divina revela uma compaixão profunda. Deus não apenas apontou o erro, mas também forneceu um caminho para redirecionar sua vida, destacando que o pecado estava à porta, mas que ele tinha o poder de dominá-lo. Essa interação nos mostra um Deus que adverte, mas também encoraja, oferecendo sempre uma chance de redenção. Ele apresentou uma imagem poderosa. O pecado, comparado a uma fera agachada à porta, simboliza uma ameaça constante e iminente. Assim como uma fera, o pecado espera o momento certo para atacar.
mas também pode ser subjugado. Essa figura ilustra o desejo do pecado de dominar a vida humana, mas também a possibilidade de resistência pela graça divina. Deus não apenas alertou Caim, mas também ofereceu uma escolha clara: dominar o pecado antes que ele o dominasse. Essa advertência continua relevante para todos nós, pois enfrentamos diariamente a escolha entre ceder ao pecado ou resisti-lo. Disse, porém, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. O primeiro homicídio da história foi fruto de inveja e ira não controladas. A espiral descendente de pecado começou com ressentimento e culminou em violência. Tiago 1,15 descreve bem esse processo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O sangue de Abel clamou por justiça, e Deus ouviu. Então o Senhor disse a Caim: Onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora você é amaldiçoado e banido da terra que abriu a boca para receber de suas mãos o sangue do seu irmão. Deus pronunciou julgamento sobre Caim, mas não sem demonstração de misericórdia. Ele o condenou a vagar pela terra, mas colocou nele uma marca de proteção. Isso reflete o caráter de Deus, justo e misericordioso. Mesmo no castigo, Deus não abandona completamente. Essa história ecoa em nós. Quantas vezes nos rebelamos contra Deus e, mesmo assim, Ele nos oferece graça? Ele busca o arrependimento e oferece reconciliação através de Cristo, que derramou seu sangue para expiar nossos pecados. A descendência de Caim continuou no caminho do pecado. Lameque, um de seus descendentes, destaca-se como um exemplo marcante desse aprofundamento. Ele viveu em uma época em que as relações sociais estavam marcadas por rivalidades crescentes e pela busca de poder, onde a violência começava a ser usada como forma de autoafirmação e status. Lameque não apenas perpetuou essa cultura de violência, mas a incorporou em sua identidade ao compor um cântico que celebrava sua própria brutalidade, indicando uma sociedade onde a força e a vingança eram glorificadas. Essa postura sugere que, em vez de buscar redenção ou harmonia, as pessoas começavam a aceitar o pecado como parte inerente de suas vidas, distanciando-se cada vez mais dos valores de justiça e misericórdia ensinados por Deus. Ele não apenas cometeu assassinato, mas vangloriou-se de sua violência em um cântico desafiador, declarando que matara um homem por feri-lo e um jovem por golpeá-lo. Esse ato, acompanhado de seu orgulho em exibi-lo, reflete um nível alarmante de insensibilidade moral e uma atitude de completa rebelião contra Deus. Lameque não apenas perpetuou a violência iniciada por Caim, mas a institucionalizou, fazendo dela um motivo de orgulho, algo a ser celebrado. Ao declarar: Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Lameque vai além do que Deus havia decretado para proteger Caim. Ele demonstra arrogância ao reinterpretar a justiça divina de maneira que justifica seus próprios atos de violência. Isso mostra um ciclo crescente de corrupção moral na linhagem de Caim, onde o pecado não é apenas cometido, mas glorificado. As atitudes de Lameque ilustram como o pecado se aprofunda quando não é confrontado. A violência de Lameque destaca o contraste entre a linhagem de Caim e a linhagem de Sete, que buscava a Deus. Enquanto a linhagem de Caim celebrava a violência e a autossuficiência, a linhagem de Sete invocava o nome do Senhor, buscando comunhão com o Criador. Essa divisão entre os dois caminhos humanos continua a ecoar em nossa história, chamando-nos a escolher entre a rebelião contra Deus e a submissão à sua vontade. Essa história revela também que há 2 lados na maneira de Deus lidar com o mal: o castigo e a misericórdia. Deus, na sua misericórdia, advertiu Caim contra a sua atitude e procurou levá-lo ao arrependimento. Mas Caim endureceu seu coração contra Deus. Por ser justo, Deus não poderia simplesmente se fazer de surdo diante do clamor do sangue de Abel, que pedia justiça. Sendo assim, Caim foi banido das terras que produziam alimentos, para o deserto improdutivo. Foi condenado a uma vida de peregrinações incessantes. Mesmo ao castigar Caim, Deus demonstrou a sua misericórdia. Diante do medo e do desespero de Caim, Deus lhe prometeu proteção. Essa combinação de justiça e misericórdia nos ensina que Deus, embora justo em lidar com o pecado,
nunca deixa de ser compassivo com seus filhos. Ele sempre busca conduzir os pecadores ao arrependimento e à restauração, oferecendo-lhes oportunidades para recomeçar. Que possamos aprender com esse relato e buscar um coração sincero diante de Deus, confiando em sua justiça e misericórdia para guiar nossas vidas. E essa é apenas uma parte da história. No próximo vídeo, daremos continuidade à narrativa explorando o avanço cultural e declínio moral, de um lado, e os setitas desenvolvendo a adoração do outro. Acompanhe conosco enquanto desvendamos como as primeiras civilizações começaram a se formar e como Deus continuou a agir em meio à humanidade. Até lá!